Tá aí, é um assunto delicado e que pode terminar com uma reviravolta na parte de baixo da tabela. Bom, para comentar o caso, a gente trouxe aqui o Dr. Domingos Moro, que é advogado do Rio Branco, e o Dr. Gilson Goulart, que foi quem impetrou o recurso contra o Leão da Estradinha. Bom, eu queria saber de vocês, o que vocês esperam, a expectativa para esse segundo julgamento da próxima terça-feira. Eu vou começar com o Dr. Gilson, porque a Procuradoria certamente não ficou satisfeita com o resultado do primeiro julgamento. E nesse meio tempo, o Paraná Clube também se interessou pelo caso, porque acabou sendo rebaixado dentro de campo. Qual a expectativa para o julgamento de terça? Boa noite, Faquinello. Bom, na verdade, a Procuradoria, desde o início, ela vem mantendo uma linha de raciocínio coerente, né? Nós entendemos desde o início que os documentos chegaram até as mãos da Procuradoria que havia uma clara infração ao artigo 214, que o Rio Branco realmente utilizou-se de um jogador irregular por uma falha aí nos registros que ele encaminhou à federação, e nós não concordamos com o posicionamento da comissão que entendeu que, apesar de reconhecer o equívoco do Rio Branco, preferiu reclassificar a infração para o artigo 221, né, alterando a pena, tirando a perda de pontos e imputando aí uma pena pecuniária no valor de R$ 27.500, que seria 10 vezes o valor do contrato do atleta. Nós entendemos que a situação, nós mantemos a mesma linha de raciocínio, entendemos que a situação realmente ela caracteriza uma infração ao artigo 214 e merece ser punida com a perda de pontos. Esse ingresso do Paraná também no processo muda alguma coisa? Altera alguma coisa ou não para a Procuradoria? Em absoluto. A Procuradoria tem uma atuação completamente independente e vem tendo uma atuação desde o início do caso, que já se iniciou lá em fevereiro, no momento que não havia nem equipes interessadas, teoricamente, porque não havia ainda uma definição a respeito de quem ficaria na parte de baixo ou de cima da tabela. Então, a Procuradoria atua de forma independente, independente do Paraná estar ou não como terceiro interessado, ou qualquer outro clube, para nós é indiferente. Doutor Moro, como é que o Rio Branco trabalha com esse ingresso do Paraná Clube? A gente viu o presidente ali dizendo que há uma preocupação, porém há confiança também no julgamento, nos jogadores. Mas isso altera alguma coisa, a linha de trabalho da defesa do Rio Branco, ou não? O trabalho é exatamente igual ao do primeiro julgamento? Boa noite, Marcelo, Silvana, Silvio. Primeiro quero cumprimentar. Obrigado. Como é? Agora não é mais Paraná. É Paraná. Quero cumprimentar, já vi tem muitas obras aqui. Esse programa chega em Paranaguá. Chega, no Brasil inteiro. Então, boa noite, Paranaguá. Boa noite, Paranaguá. Olhe, com relação à entrada de um terceiro interessado, nós impugnamos a habilitação do Paraná. O auditor relator do Pleno indeferiu a nossa impugnação e amanhã nós estamos recorrendo disso. Estamos discutindo o tempo em que o Paraná está tentando se habilitar no processo. Entendemos que, assim como a vida que tem um tempo certo, num processo também tudo tem seu tempo certo. Para nós, entendemos que o leite está sendo chorado porque derramou, mas deveria-se ter cuidado para que ele não derramasse. Em relação ao processo, o Rio Branco contrata um atleta que diz estar vinculado à Federação Paulista de Futebol. Rio Branco vai à Federação Paulista e ela não localiza esse atleta. Acaba localizando esse atleta na Federação do Espírito Santo. O Rio Branco preenche toda a documentação com o nome correto do atleta, com a sua carteira de identidade correta, paga o registro, envia a documentação para a solicitação para a Federação do Espírito Santo, que analisa e faz a transferência à Federação do Paraná, que não confere absolutamente nada, aliás. Está gravado, porque foi permitido gravar o primeiro julgamento. A declaração não é minha, é da Federação Paranaense de Futebol. Não se confere nenhum documento no Paraná. Isto põe em dúvida, como disse o Edu Brasil, todo e qualquer registro de todo e qualquer atleta. Agora, doutor... Só deixa eu concluir. Tudo bem. Muito bem. A Federação dá o registro, porque olhem, minha gente, o clube, Marcelo e Silvio, faz tudo. O clube joga, tem torcida, tem patrocinador, participa de campeonato, mas não dá condição de jogo para ninguém. Quem dá condição de jogo são as federações. Tudo bem, mas, por exemplo, o Atlético, o Curitiba e o Paraná fazem... Não estão em julgamento. Não, eu sei. O Paraná está. Nesse momento por enquanto, eu vou tentar que não. Eu vou tentar que não. Tudo bem. Mas por enquanto está. Não, está tentando. Investem fortunas nos seus departamentos de registro para que casos como esse não aconteçam. Para que as federações não confiram nada? Não. A federação é um cartório. Eu apenas estou fazendo uma indagação. Federação é um cartório. O Rio Branco não passou
não houve uma falta de organização Não, no departamento houve de registro talvez do Rio um erro Branco? material do Rio Branco, porque são praticamente homônimos. É Adriano de Oliveira Santos e Adriano Oliveira dos Santos. Mas tem CPFs diferentes, identidades diferentes. Mas não estás falando nem de CPF, nem... Não, identidade está correta. Não estás falando nada disso. Estás falando do BID, do Boletim Informativo Diário da CBF. E aí eu quero fazer a ponderação que eu fiz. Você não contrata um número. Você contrata um atleta. Você não registra um número, você registra um atleta que tem determinadas peculiaridades. Por exemplo, qual é o grande instrumento de trabalho que existe no Brasil? Qual é aquilo que todos nós que estamos aqui no estúdio, vocês são todos legalizados na E-Paraná, então todos vocês têm o quê? Uma carteira de trabalho. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Foi registrado o atleta na sua carteira de Trabalho e Previdência Social. Corretamente. Agora, isso vale menos que um BID da CBF? Por um erro de sistema? Você coloca um número no sistema e aparecem todos os dados de um atleta? E a responsabilização das outras federações? E tem mais. Tudo isso começa porque diz que a Federação Mineira, nós já estamos na quarta federação, a Federação Mineira insta a Federação do Paraná dizendo há algum problema com o tal do Adriano aí que nós estamos querendo registrar no Formigas e não estamos conseguindo. Eu provei que esse atleta está registrado no Formigas desde janeiro deste ano. Então, de onde que veio a Federação Mineira? E olha, estou no fim já, né? Infelizmente, talvez eu não vá até o fim desse processo. Esse processo vai terminar no STJD e o Rio Branco vai à Justiça Comum e não vai ter Copa do Mundo no estado do Paraná. E eu não quero ver isso. Fala, Giovana. Agora, doutor Gil, o senhor está aí gesticulando enquanto o Domingos Moro falava. Fala aí pra gente. Não está concordando com nada disso? Não, eu entendo o posicionamento do Dr. Moro, ele é advogado do clube, enfim, está defendendo o seu cliente, mas, na verdade, o Rio Branco foi quem encaminhou os dados do atleta para a federação. O Rio Branco foi quem preencheu o contrato de trabalho do atleta para a federação. A federação recebeu esses dados vindos do Rio Branco. O Rio Branco que se equivocou nesse preenchimento. E o Rio Branco tinha todos os documentos pessoais do atleta. O atleta declarou isso no inquérito, que ele veio do AD Guarulhos, uma equipe de São Paulo. A equipe do Rio Branco solicitou a liberação para a Federação Capixaba. Ora, como que se solicita a liberação para a Federação Capixaba de um atleta que afirmou categoricamente que veio de São Paulo? Isso sem ao menos se dar o trabalho de conferir os dados que está no contrato de trabalho que está sendo encaminhado para a Federação com os dados dos documentos pessoais do atleta. A data de nascimento não bate, o CPF não bate, sequer o nome bate. Homônimos são pessoas que têm nomes idênticos. Nesse caso, são nomes parecidos. Faltou uma cautela ao Rio Branco, com todo... me perdoe aqui estar falando dessa forma, mas faltou sim uma cautela ao Rio Branco ao encaminhar os dados e conferir esses dados antes de encaminhar. Realmente, as grandes equipes têm um sistema que não falha. Você não vê isso acontecer porque eles têm uma cautela maior. E o Rio Branco já deveria ter aprendido com isso quando teve um problema semelhante há algum tempo atrás. Não. Esse problema não pode ser invocado. Que é aquele do papel que caiu atrás isso é coisa da federação, isso é coisa do senhor Naireves, Nilo Rolim de Moura. Isso foi uma sacanagem que armaram com o Rio Branco. E o Rio Branco não perdeu a vaga na Copa do Brasil. O Avaí, com a presença da presidência da Federação Catarinense de Futebol, o Delfim, como terceiro interessado. Como terceiro interessado. Naquele ele podia. Naquele ele podia. Naquele ele podia. Estava no tempo certo. Agora não, o tempo já passou, o leite já foi derramado. Mas enfim, não há similitude. Eu concordo quando o procurador argumenta em parte. Só que tem o seguinte, o clube faz a documentação, junta a documentação e encaminha, como se eu fosse a um cartório. Eu, Marcelo, vou comprar um imóvel teu, ou do Silvinho, que é mais rico que todos nós. Vou comprar um imóvel dele, nós vamos para o cartório e vamos fazer a documentação. E o cartório vai examinar as tuas certidões negativas, as minhas, e vai ver se é possível ou não fazer o negócio. Ora, se não é assim, para que existem as federações? Para quê? Tem que corrigir, tem que conferir. Não, eu não discuto que a federação também tenha seu erro. E tem um outro detalhe fundamental nessa história. Por quê? Tudo bem que o Rio Branco talvez possa ter se equivocado, um erro material, convenhamos. Mas ele correria esse risco com tanta intenção de lhe dar um prejuízo? Acho que não há intenção, não é? Não discuto a questão do dólar. Não discuto a questão do dólar. Eu discuto a questão da falta de organização do departamento de futebol de um clube profissional. Mas não só dele. Que eu discuto. Não.
Mas você vê... Mas só ele vai ser punido? Não, acho que a federação também tem que ter algum tipo de punição. De alguma Veja, forma. Marcelo, isso é uma questão importante também, que fica tudo esclarecida. O Rio Branco não encaminhou, juntamente com o contrato de trabalho, nenhum documento pessoal para que a federação pudesse fazer a conferência. Porque ela não exige. A própria funcionária, o doutor Moro falou, e é bem verdade, está gravado, a própria funcionária da Federação Paranaense afirmou que quando se encaminham documentos pessoais dos atletas, eles fazem a conferência. No caso do Rio Branco, não foi encaminhado. Então, como é que se pode exigir uma conferência de algo que não há algo com que se comparar, com que se conferir? Para você conferir algo, você tem que ter o contrato e o documento pessoal. Se houvesse esse documento pessoal, segundo informações que a própria funcionária nos passou no tribunal, haveria uma conferência. Só um detalhezinho, hein? Nós não estamos, a você, telespectador, nós não estamos falando de um jogador que não estava registrado. O jogador sempre esteve registrado. Não, a federação deu condições de jogar esse atleta. Se o jogador é aquele ou não é outros 500. O jogador sempre esteve registrado. A gente está fazendo uma prévia aqui do julgamento que os dois vão estar participando na próxima terça-feira. Vai ser muito legal. Mas vamos ver o que o pessoal está falando aí pelo Twitter, né, Joana? Tem bastante gente participando, tem gente que acha que o Rio Branco está errado, tem gente que acha que é a federação. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. Enquanto estava fazendo a reportagem, me veio uma dúvida. O atleta não tem culpa, por sinal, de não conferir se o nome dele está certo, se está errado? Tem alguma punição? Existiria alguma punição para o atleta? Está no código, está previsto no código, eu invoquei isso. Porque isso aqui não é quermesse, não é festa do Rocio em Paranaguá e não é festa da Catedral Metropolitana para reformar a catedral. É futebol profissional. Então o atleta, atenção senhores, eu já fui dirigente, já lidei com o atleta. Tem que ler também, tem que ler. É muito fácil agora jogar a responsabilidade no clube, só no clube. O atleta tem que ler, a federação tem que conferir, o clube também deveria ter tomado o melhor cuidado. É que o sistema é falho. Eu vou melhorar o sistema. Esse DURT, Documento Único de Transferências e Registro, doutor procurador, já é invenção minha. Por causa desse processo que vocês invocam como reincidência, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora vamos mudar novamente o registro. Acho que nem é reincidência, acho que não é esse nem o caso. A gente precisa, infelizmente, terminar, porque a gente poderia ficar aqui a noite inteira com os dois, fazendo essa antecipação do que vai acontecer na terça-feira no julgamento. Parou, melhorou, começou a falar, parou de tossir. Mas eu quero ouvir o Silvio de Tarso. Silvio, você ouviu o lado do Rio Branco, você ouviu o lado do TJD, né, da Procuradoria do TJD. O que você acha que vai acontecer na próxima terça-feira? Dê sua palavra final depois de ouvir os dois. Não posso me arrogar a fazer diagnóstico aqui, nem prognóstico. Sente na cadeira do juiz que vai dar o veredito. Nem prognóstico, porque é um caso que envolve julgamento, matéria técnica e também matéria emocional, porque tem muito disso em julgamentos que envolvem o esporte, sobretudo o futebol. O que eu considero é que o atleta tem uma identidade pessoal. Isso é um ponto que me parece inarredável do argumento da defesa. Por outro lado, existe o argumento de que ele estava registrado numa federação e o documento vem de outra, que é uma tese inarredável de quem faz a acusação. Acho que esses são os dois polos que serão os determinantes na discussão, envolvendo outras variáveis que podem levar ao rebaixamento ou não do Rio Branco. O que me causa espécie, mais uma vez, é que, mais uma vez, ao cabo do campeonato, é que essas coisas vão sendo decididas fora de campo, infelizmente. Mas eu acho que são dois erros. A identidade pessoal do atleta e a natureza da documentação em relação às federações. Me parece que são os polos que vão convergir para o acerto final, a decisão final, em primeira instância, e já em segunda instância, da decisão do STJD. Okay. Duas participações, Giovana, para a gente ir para o intervalo. Tem bastante, mas vamos duas. Gabriel, como o Domingos mesmo disse, é futebol profissional, não é essa palhaçada que o Rio Branco acha que é. E tem aqui também a Nani Lois, que diz que nada vai tirar os pontos do Rio Branco, porque o nome do cara estava errado. Bom, tá aí, o pessoal está dividido em relação a isso. Terça-feira a gente vai saber, e como disse o Domingos Moro, talvez muito mais tarde ainda a gente tenha o desenrolar e a finalização desse processo. Quero agradecer muito a presença do procurador do TJD do Paraná, Dr. Gilson, muito obrigado pela participação, boa sorte na terça-feira. Eu que agradeço. Dr. Domingos Moro, advogado do Rio Branco, muito obrigado pela participação também, boa sorte. Muito obrigado pelo convite, quero saudar, hoje é o dia do trabalho. Exatamente. Já que eu falei em carteira de trabalho, parabéns aos trabalhadores que têm a sua carteira de trabalho, como o Adriano, devidamente assinada. Tá certo, obrigado. E depois do intervalo tem os gols do Coritiba e Cianorte na tarde de hoje. E o desafio de paintball com o Felipe Lestar e a Giovana Pereira. Você vai saber tudo sobre um esporte que requer muita estratégia e uma boa dose de coragem. A gente volta já já com a próxima parte do É Esporte. Fique ligado.